Boa tarde, pessoal. Estou aqui já preparando uma aguinha, vou deixar pronta aqui do lado, para daí já iniciar esta live de hoje, que será bem importante, terá bastante informação aqui que vocês precisam saber para suas pacientes que estão na menopausa e hoje em dia, infelizmente, as mulheres estão entrando cada vez mais cedo nessa menopausa. Deixa eu baixar um pouquinho mais, né? Toda vez eu arrumo essa câmera, né? Mas é para ficar tudo certo. Tudo alinhadinho aqui com vocês. Vou esperar mais um minutinho, só um minutinho. E daí eu já começo falando sobre o tema hoje maravilhoso, a menopausa, né? Vou começar, então. Bom, pessoal, então, boa tarde. Sejam muito bem-vindos neste programa Estética de Dentro para Fora, que é aqui onde você vai aprender sobre os nutracêuticos essenciais para suas pacientes que estão na menopausa. Eu sou a doutora Mônica Bucher, especialista em harmonização facial e trabalho com abordagem funcional e integrativa. Então, hoje você irá aprender quais esses nutracêuticos essenciais para você, para suas pacientes de harmonização que estão na menopausa. Então, a menopausa ela é o declínio natural dos hormônios sexuais femininos, que são a progesterona e os estrogênios. Dentro dos estrogênios temos três, estrona, estradiol e estriol. E ela atinge aí mulheres entre 40 e 50 anos que entra nesta fase. E aí eu vou começar falando um pouco sobre aqueles calorões, que às vezes a sua paciente está passando por essa fase e você pode ajudá-la a entender, a você explicar ela a entender o que são esses calorões, para que você possa ajudá-la neste momento ali. E aí tem algumas mulheres que têm os calorões e tem outras que não têm estes calorões da menopausa. Então, começa assim. Quando nós somos crianças ali, aquelas crianças entre 8 e 9 anos, a menina, ela produz esses hormônios sexuais, porém, lá na glândula suprarrenal. É uma glândula que fica aqui em cima do rim, fica lá em cima do rim, que é ela que produz os hormônios sexuais. E aí, quando a menina já atinge ali os seus 12, 13 anos, esses ovários amadurecem. E aí, o que acontece? A hipófise, que é uma glândula lá no cérebro, manda uma mensagem lá para a suprarrenal e fala, olha, pode parar de produzir, porque agora quem vai produzir são os ovários. E aí, os ovários passam a produzir esses hormônios a vida toda. Ali produz esses hormônios ali entre 40 e 50 anos. Só que, quando chega este momento, os ovários vão se cansando e vão parando de produzir esses hormônios. A hora que começa a entrar na menopausa. Então, os ovários começam ali a parar de produzir esses hormônios. Lembrando que esses hormônios só param de ser produzidos na gravidez e quando a mulher toma anticoncepcional. Por isso que eu falo que a mulher que toma anticoncepcional já está na menopausa precocemente. Enfim. Nossa, gente, só um pouquinho aqui. Tava ligando aqui. Tá, e aí esses calorões, que horas que acontece? Então, quando os ovários eles começam a cansar de produzir, a hipótese vai lá e dá uma mensagem lá para a suprarrenal. Fala, suprarrenal, pelo amor de Deus, volta a produzir aquele hormônio, porque ninguém vive sem hormônios. Os ovários já se cansaram, então volta a produzir aqueles hormônios, por favor. Só que aí a suprarrenal fala, olha, eu tô falando aqui, né, brincando. A suprarrenal fala, olha, hipófise, eu já tô cansada, eu já tenho os meus hormônios aqui que eu produzo, pelo amor de Deus, você quer me dar mais uma função? Eu já produzo cortisol, eu já produzo udeia e eu já produzo aldosterona. Então, por favor, né? E aí a hipótese fala, não,
você precisa produzir esses hormônios, porque se você não produz esses hormônios, essa mulher vai ficar com artrite, artrose, osteoporose, doença cardiovascular, vai ficar com memória fraca, vai ficar com uma pele flácida, vai ficar com uma pele feia, sem brilho. Ela precisa disso, por favor, produza. E aí, então, a suprarrenal, tá bom, vou produzir. E aí, então, ela vai produzir no momento que não estiver produzindo aqueles hormônios. E é aí que vem esses calorões, porque tem um aumento no metabolismo ali, e aí começa a produzir esses calorões, que geralmente é 3, 4 horas da manhã, depois do almoço, aquela mulher começa a sentir aquele calorão, então é a hora que a suprarrenal está produzindo aquele hormônio. Só que esses hormônios, ela produz sim o mínimo possível, porque ninguém vive sem hormônios, zero, né? Então, ele fica ali produzindo só para não dizer que não está produzindo. Então, quando uma paciente sua fala, eu tô com calorão, pelo amor de Deus, você fala, olha, que bom que você está tendo esses calorões. Porque se a senhora está tendo esses calorões, significa que o seu organismo ainda está trabalhando, ele ainda está produzindo pelo menos um pouquinho. Porque daí, quando a paciente não sente esses calorões, você fala, puxa, cara, é que o organismo assim, nossa, não tá produzindo mesmo. E aí, quando não produz nada, zero assim, acontece muita transformação na mulher. Esses hormônios, progesterona e os estrogênios, eles têm papéis fundamentais em todo o nosso organismo e na nossa pele. Por exemplo, a progesterona, entre todas as funções dela no organismo, ela é anti-inflamatória, tem uma ação anti-inflamatória, ela tem uma ação antioxidante e ela tem uma ação sobre a pele e os tecidos. Então, quando eu falo que ela tem uma ação, se ela não está sendo produzida, olha o que a pessoa deixa de produzir essa ação antioxidante. Quando fala qualquer coisa antioxidante, você já remete a um rejuvenescimento, porque se você ali tem uma ação antioxidante, está combatendo aqueles radicais livres é tudo que nos envelhece. Quando a gente fala que tem uma ação antioxidante, você já sabe, ufa, esse aqui está combatendo o meu envelhecimento, tá ali ajudando nesse rejuvenescimento. Então, a progesterona, ela tem esse efeito. Os estrogênios também têm um espetacular efeito do estrogênio. Ele melhora as rugas e a pele, o estrogênio, principalmente o estriol. Ele tem uma ação anti-inflamatória. Também, quando se fala de inflamação, essa inflamação crônica, você também já remete a anti-inflamatória, porque tudo nos inflama, praticamente tudo. E quando eu falo de inflamação, eu estou falando de glicação e eu estou falando de envelhecimento. Então, é uma escadinha assim. Então, ele tem esse papel, essa ação também anti-inflamatória. Tem um papel importantíssimo na produção do colágeno e da elastina. Por quê? O estrogênio vai agir na hidratação, na regeneração, na elasticidade e na cicatrização da pele. Ou seja, quanto menos essa mulher produzir o estrogênio, menos colágeno ela tem. Se ela tem menos colágeno, ela tem mais pele fininha, mais rugas. Por isso que ele tem um papel importantíssimo na pele, o estrogênio. Então, ele tem esse papel importantíssimo. Então, quando sua paciente está na menopausa, você precisa ajudá-la. Então, vamos lá. Sua paciente chegou e está na menopausa. Qual é o primeiro passo que você deve agir? Qual é o primeiro passo? Ou seja, o que você não deve fazer é você não saber isso dela, você não ter essa pergunta na sua anamnese, porque você precisa saber isso dela. Na sua anamnese, entre as suas perguntas, você precisa saber se ela está na menopausa. Porque a partir do momento que você sabe que ela está na menopausa, aí você vai perguntar, faz quanto tempo que a senhora, você está na menopausa? Sim. Há quanto tempo você está na menopausa? Então, você precisa
ter essa pergunta, você precisa saber disso. Então ela fala para você, então, eu tô aqui já com 62, 63, entrei precocemente na menopausa, nossa, entrei super precoce, ali entre os 40 anos já estava na menopausa. E aí, a senhora faz alguma reposição? Não, nunca fiz nada, nossa, é horrível, né, ficar na menopausa. Então, se ela não faz nada, você já sabe que qualquer procedimento que você fizer nessa paciente, que você vai estar estimulando o colágeno dela, o resultado dela vai ser inferior. Porque nos 5 primeiros anos que essa paciente entra na menopausa, ela tem uma queda dessa ladeira de 30% na produção do seu colágeno, ela diminui 30%. Então, a gente já começa a diminuir a produção do colágeno lá com 25 anos e quando entramos na menopausa, entra assim de cabeça 30%. E a pessoa não faz nenhuma reposição, não faz nada, então não tem. Então se você vai fazer ali um procedimento ali só no rosto, naquela causa, não, é porque ela não produz, gente, ela não tem o colágeno, ela não tem esse hormônio importante, ela não tem, então o resultado vai ser inferior. É porque é uma oportunidade de você rejuvenescer essa paciente a partir do momento que você fica sabendo que ela está na menopausa. E o segundo passo é o que fazer, né? Então você precisa saber como estão esses hormônios e como que você fica sabendo como que estão esses hormônios? Através dos exames laboratoriais que você, dentista, vai solicitar à sua paciente. Então, com os exames em mãos, você vai saber quanto, porque, que nem eu falei, a suprarrenal, ela ainda fica produzindo. E aí, às vezes, pode produzir muito pouco, muito, ou então ela entrou pouco, faz pouco tempo ali que ela está na menopausa. Então, você precisa primeiro olhar por dentro. Você precisa enxergar o que o seu olho físico não está enxergando, né? Então, você vai lá dentro dela, lá nos exames, e aí você olha como que está esta produção desses hormônios nela. E aí, você vai fazer a prescrição destes hormônios, porque lembre-se, apenas dentistas e médicos podem fazer essa prescrição. Então, é uma prescrição de otimização hormonal, você vai estar otimizando, você vai estar equilibrando. Tá, isso é o básico, né? Prescrever, espera só um pouquinho. Você vai prescrever esses hormônios. Mas o tema da live de hoje é prescrever nutracêuticos para essa paciente de Hoff que está na menopausa. E aí, para que nós vamos prescrever nutracêuticos para essa paciente? Por que nós precisamos prescrever, já que nós vamos estar prescrevendo os hormônios? Para que a gente precisa desses nutracêuticos, dessas vitaminas? Para quê? Para ajudá-la na produção do colágeno. Então a gente vai ajudar a produzir colágeno, que é o que nós queremos, porque está tão difícil ela produzir colágeno, então a gente vai ajudar, porque o colágeno, para ele ser formado, ele precisa de nutrientes. Então não adianta você só dar os hormônios, prescrever os hormônios, e você ali não dá o nutriente necessário para que esses hormônios, né, bem que você está ali prescrevendo, mas precisa desses nutracêuticos para produzir colágeno e para melhorar ela, porque, né, quem já entrou na menopausa sabe que é o bom. Eu não entrei, né, mas eu sei, tenho várias pessoas ao meu redor que já entraram, então eu sei como que é um caos, né, esse caos aí na vida da mulher nessa fase. Então, esses nutracêuticos também vai servir para amenizar todos esses efeitos aí que tem a menopausa, esses efeitos colaterais que a mulher tem, dor de cabeça, irritação, cabelo cai, ela fica com insônia, ela fica com ansiedade. Então, olha tudo isso que você pode ajudar ela. Pensa bem, a sua paciente veio para fazer um bioestimulador no rosto dela e você proporcionou tudo isso a ela, você proporcionou um resultado melhor, você vai proporcionar uma diminuição dessa irritabilidade, o marido vai te amar. Você vai diminuir essa irritabilidade dela, você vai diminuir essa dor de cabeça, porque mulher com dor de cabeça, né, gente, pelo amor de Deus, ninguém aguenta, né? Então você vai ajudá-la nisso tudo. E aí, quais nutracêuticos que você deve produzir, você deve prescrever para sua paciente? Primeiro lugar, magnésio. Gente, o magnésio, ele ativa aí todas as reações químicas do nosso organismo.
ele é um mensageiro para a produção dos hormônios. Magnésio nós não temos no nosso solo, ou seja, nós não adquirimos na alimentação, então nós precisamos suplementar. Todos nós precisamos de magnésio, principalmente essas mulheres que estão na menopausa, porque ele auxilia ali, né? Ele é um mensageiro para a produção dos nossos hormônios, então precisa disso neste momento. Precisa de uma coenzima Q10. Para quê? A coenzima Q10, ela auxilia na produção de energia para a célula. Então, ela vai melhorar a disposição, ela vai reduzir aquele estresse oxidativo, que é o que nos envelhece, e ela age retardando. Meu Deus, o celular está caindo, eu acho. E ela age também no retardando o envelhecimento precoce daquela. Gente, esse meu negócio aqui ele é péssimo, então não sei por que eu coloco aqui. Ele fica caindo. Bom, enfim, deixa eu voltar aqui. Então, a coenzima Q10, ela age ali retardando o envelhecimento da pele. Meu Deus do céu, nunca mais eu ponho isso daqui. Terceiro, ela precisa de ômega 3. Por que ômega 3? Porque vai diminuir aquela inflamação celular em todas as camadas da pele, reduzindo então as rugas e aquela perda de tônus muscular. Então já tem 3 aí para você gravar: magnésio, coenzima Q10 e ômega 3. São 3 nutracêuticos que todo mundo precisa, gente, todo mundo precisa. Mas essas pacientes precisam de mais, desse cuidado especial a mais. Depois, vitamina D. Para que a vitamina D, gente? A vitamina D, ela age na formação do colágeno. Nós precisamos de vitamina D para produzir colágeno. E ela também ajuda no encurtamento telomeral. Quando nós encurtamos os telômeros, nós temos os cromossomos. Na pontinha do cromossomo nós temos os telômeros. Quando esse telômero ele diminui, se acaba esse telômero, morre o cromossomo, morre célula, a gente envelhece mais. Então a gente não quer que o nosso cromossomo morra, nós não queremos perder célula, nós queremos viver, nós queremos rejuvenescimento. Então a vitamina D age prevenindo esses telômeros. E ela ali faz que permanecer o cálcio nos nossos ossos. Então nessa fase a mulher, quando tem essa perda, ela tem a maior chance de ter, que nem eu falei, osteoporose. Então, ela vai agir ali para pegar esse cálcio que está ali no sangue e, vai lá para o osso, para o seu lugar, que é lá no osso. Então, você vai estar ajudando na saúde dela em si, inteira, né? Prescrever uma vitamina D. Também todo mundo precisa. Vitamina B12. Outra. A vitamina B12, ela faz bem para a pele, ela ajuda a fortalecer o osso e ela ajuda a diminuir esses sintomas de ondas de calor. Não estou falando que quando você toma uma B12, o seu organismo ali não vai produzir, porque quando está dando esse calor, significa que o metabolismo está funcionando. Então, quando a gente toma uma B12, ela diminui essa sensação de calor, que para quem tem, glória a Deus que tem isso, vamos falar a verdade, para quem tem esses calorões, diminuir esses calorões, maravilhoso, olha o tanto que você vai estar ajudando a sua paciente. Depois, vitamina E. Para que uma vitamina E? A vitamina E, ela é um antioxidante, ela também ajuda nas alterações neurológicas, que nessa fase a mulher fica uau, né? Então ela é antioxidante, também vai estar ajudando aí nesse rejuvenescimento. Acabei de falar que tudo antioxidante vai ajudar ali combater esses radicais livres, que vai ajudar no rejuvenescimento. E é isso que nós queremos para as nossas pacientes. Depois, a vitamina B6. Para que a vitamina B6? Para redução dos sintomas da menopausa, né? Dessas enxaquecas, redução da retenção líquida, que tem muitas pacientes que começam a engordar quando entram ali na menopausa. Então, pensa bem, gente, você poder ajudar toda a sua paciente nisso. Ajudar ela a não engordar, ajudar ela a não ficar irritada, ajudar ela a não ter dor de cabeça, ajudar ela a ficar mais bonita, né? Não perder tanto ajudar na produção do colágeno. Pensa o tanto que você vai ajudar. O marido dela vai te amar pro resto da vida. E ela também é maravilhosa para a pele, essa vitamina B6. E aí, gente, com todos esses nutracêuticos, que eu vou até repetir para vocês não esquecerem:
magnésio, coenzima Q10, ômega 3, vitamina D, vitamina B12, vitamina A, vitamina E vitamina B6. Olha aí, tanto de coisa, tanto de nutracêuticos que você pode estar colaborando com a sua paciente que está na menopausa. Então, olha o tanto que você deixa de ajudá-la internamente para que você tenha sempre os melhores resultados e melhores resultados internamente, porque você vai estar ajudando muito a sua paciente. Eu tenho paciente na menopausa que estava sem fazer a sua reposição e na época eu até falei, quando ela voltou aqui na segunda consulta, o primeiro relato que ela me disse foi: doutora, obrigada, eu voltei a ter vida. Agora pensa se isso não é gratificante, você ouvir isso da sua paciente. Que você, olha o tanto que você colaborou com ela, com o rejuvenescimento. Você está rejuvenescendo a sua paciente, não somente no rosto. Você está ajudando ela na vida inteira. Você está rejuvenescendo ela, porque se ela falou, eu voltei a ter vida, você rejuvenesceu ela. Porque para quem também não faz essa reposição, está na menopausa, sabe que assim seca tudo, seca todas as mucosas quando está na menopausa. Então é maravilhoso quando você pode colaborar com tudo isso com a sua paciente. E aí sim, o que vai acontecer? Ela vai te falar para outra, que vai falar para outra e que vai falar para outra. E aí você vai estar colaborando com todas as suas pacientes que estão na menopausa de hoje em diante. Fechou? Vamos ver aqui um resultado. Para ter resultados diferentes, precisamos ser profissionais diferenciados. Exatamente, precisamos ser profissionais diferenciados. Ou seja, um profissional de harmonização que olha e trata o seu paciente de dentro para fora. Nós não tratamos somente o rosto do nosso paciente, nós tratamos inteiramente. Com isso, nós temos gente do céu. Com isso, nós vamos ter sempre os melhores resultados. E quando eu falo de melhores resultados, em tudo, tá? É ali naquele procedimento que você fez, é na vida dela. E todos esses sentimentos, todas essas características, sobre todas essas, esqueci a palavra, consequências, né, da menopausa, então você ajuda ela em tudo. É esse o diferencial da harmonização facial integrativa. É você tratar o seu paciente todinho e poder ajudar aí no seu rejuvenescimento, mas o mais importante é sempre você tratar ele de dentro para fora. Combinado? Então é isso, gente. A live de hoje vai ficar gravada, como sempre. Já falei aqui o que eu tinha que falar. E agora, só na terça-feira que vem, o nosso próximo programa, tá? Aguardo vocês. Beijinhos.